Estou aqui hoje com meu amigo Augusto Belo, da família Belo, né? Família de tradição aqui em Ubaíra. E combinamos para a gente bater um papo hoje e trazer aqui informações, né, da sua dinastia, que traz muitas informações, muito ensinamento, né? Então a gente vai ter esse momento aqui de cultura, batendo um papo. Com certeza. Com meu amigo aqui adorado. Então, eu queria que você falasse, Augusto, um pouco da trajetória da família de vocês, né? Quando chegaram em Ubaíra, se ajudaram a construir Ubaíra, em que momento, né, entra a família Belo? Antônio Andrade, é um prazer muito grande participar desse bate-papo com você, dessa conversa, e estou muito feliz com isso. A respeito da pergunta que você formulou, nossa família, por intermédio de meu pai, veio para essa região de Ubaíra quando ele adquiriu essa propriedade aqui no ano de 1940. E meu pai, antes um pouco, chegou a ter uma fazendinha na Ferrugem, ali em volta do rio. Aí mais tarde ele vendeu a Miné Lobo, que era o pai de Zezinho Lobo, e veio aqui para o centro de Bahia quando ele comprou essa propriedade aqui, justamente, como falei, em 1940. Em 1947, estava previsto meu pai fazer uma viagem aos Estados Unidos para fazer uma cirurgia, porque ele era deficiente visual, mas depois não deu certo essa viagem e a família que ele conhecia e que ele trouxe para Ubaíra para tomar conta aqui da chácara, enquanto ele estivesse fora do país, ele acabou se enamorando de minha mãe, se apaixonando por minha mãe, que nós chamamos, é mais conhecida como Dona Lourinha, mas na verdade o nome dela é Inácia, e casou-se com minha mãe em 1948, e em 1949 eu nasci. Então, a vinda da família Belo para Ubaíra foi por intermédio de meu pai na década de 40. E quando ele conheceu Dona Lourinha, aí resolveu, casaram, ficaram aqui, e daí então surgiram os filhos. Foi. Ele casou-se em 1948, em 1949 eu nasci, e foram nascendo também os outros irmãos, né? Nós somos 7 irmãos, descendentes de meu pai e de minha mãe, que são eu, Augusto Belo, mais conhecido por Belinho, e também tratado mais tarde por Belo, porque até então meu pai era que era tratado por Belo, né? Era Augusto Belo. Eu sou Augusto Belo Filho, então ele é Augusto Belo, era tratado por Belo. Depois que meu pai partiu, as pessoas da cidade começaram também a me tratar por Belo. E durante minha vida de trabalho também, no Banco do Brasil, eu fui batizado pelo nome de guerra de Belo, e assim ficou. Mas já tem alguns que durante minha vida esportiva em Ubaíra, fui tratado também por Belão, Belo, Belinho e Augusto também, que é meu primeiro nome. Além do esporte, a gente sabe que a família Belo tem um grande atrativo pela cultura poética, pela música, né? Além de vocês serem de uma base, né, de evangélica, né, a base antiga, coesa e tradicional. Né? Verdade. Então, vocês trazem esse lado sentimental da poesia, da música, que é muito bacana isso. O legado, eu diria que é o legado da família Belo. Na Bíblia, no Velho Testamento, o Senhor tratava as pessoas, aquelas famílias que cuidavam do louvor, de levitas. Então, nós somos o tipo de uma família de levitas, porque cada família se dedica a determinados dons, né? Deus dá determinados dons. E nós tivemos realmente esse dom de música. Eu fui o primeiro da família
da minha família a começar a tocar, mas depois eu descobri que entre meus primos também, eu tive um tio que teve 14 filhos, só um que não tocava instrumento musical. Todos os outros tocavam, inclusive meu tio também. E na minha família, todos os meus filhos tocam. Assim, cada um toca um pouco, não são exímios músicos, mas Guto é o mais velho. Ele é tecladista profissional, ele já fez mais de uma vez arranjos para CD, para disco, não é? Então é uma pessoa bem preparada. E os demais todos, Patrícia chegou a gravar um CD, um disco, antigamente o vinil, né? E fez outras gravações já depois desses vinil. Também canta, então ela tem o dom e toca também. Agora eu tenho mais uma filha que depois de casada, comprou um violão para o filho aprender a tocar violão. Ele não quis tocar violão, quem aprendeu foi ela. Hoje ela toca e não está tocando só violão, está tocando também piano. Então é uma bênção de Deus e também eu creio que tem a ver com esse dom que Deus deu. Moacir, meu irmão também, Cito, ele chegou a tocar por música, que é uma raridade você encontrar alguém que toque violão por música. Então ele aprendeu com o mestre Ismael, não sei se você chegou a conhecer o mestre Ismael. Sim. Aqui em Ubaíra. Ele liderava uma filarmônica e naquela época ele abriu um curso de música. Foi quando eu aprendi a teoria musical e Moacir, meu irmão, aprendeu a teoria musical e aprendeu também a tocar violão por música com o mestre Ismael. E como o Solon também lidera louvor na igreja dele, hoje o Solon é um pastor evangélico e ele toca e canta, tá certo? O Geni também toca e canta. Só Lloyd que não toca, todos os demais tocam. Então, é um marco da família Belo. Eu me recordo muito bem, né, de você, de Solon, de outras pessoas mais, né, da família, né, nessa condição e nessa facilidade, né, de expor, né, esse talento. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: o Ubaíra te inspira muito pelo material que eu vejo, né, você produzindo. A que ponto a nossa terra, Ubaíra, a que ponto ela te coloca como um poeta? Na verdade, meu pai também era poeta. Agora, meu pai não deixou o acervo literário dele porque com a partida dele eu fiquei com 15 anos, nós tínhamos muitos irmãos menores e não houve um cuidado com esse material, então acabou se perdendo. Mas eu componho poesias quando eu estou inspirado. Eu não sou aquele poeta assim, poderia até ser se eu tivesse exercitado, né, profissionalmente essa parte aí, mas eu sempre preferi, quando eu estou inspirado, escrever. Então, há uns anos atrás, em 2015, eu participei da publicação de um livro de uma editora do Sul, que ela queria que eu participasse de um grupo que ia publicar poesias. E eu publiquei 12 poesias neste grupo. E dentre elas tem uma poesia que foi uma das primeiras que eu compus, que é a de Ubaíra, que fala sobre Ubaíra. Por quê? Porque o contexto que me marcou, que acabei levando pela vida fora, foi de uma cidade assim que muito me ajudou durante meus primeiros dias de vida, assim, da minha adolescência até jovem e tudo. E também porque eu tinha deixado aqui minha mãe, meus irmãos. Houve muitos conselhos para a gente ir embora daqui, para ir morar junto dos parentes de minha mãe. Minha mãe se aconselhava comigo porque não tinha mais meu pai para ela se aconselhar, nem conversar, então eu que tomava decisões com ela. Mas eu era ainda um menino de 15, 16 anos. Eu sempre dizia: mãe, nós não vamos vender isso aqui, nós vamos ficar aqui, não vamos embora não. Aí ela me ouvia e a gente desistia então de qualquer proposta, a gente desistiu, nunca aceitou e ficamos aqui. E Deus continuou abençoando. Aos 18 anos eu fui para Salvador, aí comecei a trabalhar, ajudei a criar meus irmãos, mas nunca perdi de vista a minha atração, minha dedicação, meu desejo de ver isso aqui uma cidade próspera, uma cidade que desenvolvesse, que fosse realmente um lugar de abrigo, de conforto, de consolo, de boa estadia, não só para os ubairenses, como para outras pessoas que viessem para cá. E assim eu fui passando a vida até que eu cheguei um dia e compus a poesia Ubaíra. Hoje fico muito feliz de ela estar publicada na página principal da Prefeitura Municipal e já foi objeto de trabalhos escolares e tudo mais. Eu
criei um site onde eu falo sobre a família Belo de Ubaíra, mas na verdade eu falo muito pouco da minha família, eu falo mais da cidade mesmo. E assim eu tenho sido pela vida fora e eu jurei, fiz um voto a Deus de que eu não ia concluir o restante de minha existência fora de Ubaíra, mas eu queria vir para cá. Então Deus me abençoou, meus filhos, nós fomos para Brasília, a certa altura minha vida bancária, e lá meus filhos estudaram, todos são formados, tem uns que têm 2 formaturas, são bem empregados, e fiquei eu e a esposa sozinho novamente em casa. Hoje nós temos 12 netos, desses 5 filhos, nós temos 12 netos. Então eu tomei a decisão com ela de nós voltarmos ao Ubaíra para continuarmos vivendo aqui nesse lugar de paz, sem perder de vista nossos filhos, porque os filhos nós temos que dar apoio e acompanhar eles o resto da vida. Mas para isso existem os aviões para lá e para cá, né? Esse ano foi atípico, porque nós já vamos fazer um ano que estamos nessa luta da pandemia do Covid-19, mas com certeza, na hora que tiver a oportunidade, nós vamos voltar a Brasília, rever nossos filhos. Hoje tem uma filha morando nos Estados Unidos, e tudo isso, ela é mais complicado para a gente ver, porque até quando eu fui fazer o passaporte, tive problemas, Marneusa, porque a Polícia Federal suspendeu, foi no mês de março, suspendeu os passaportes, e aí com isso nós viemos para cá. Quando voltarmos a Brasília é que vamos retomar o processo do passaporte para a gente viajar para os Estados Unidos, não mais esse ano, mas talvez no ano que vem. E a nossa terra querida sempre em planos com vocês. A poesia diz assim: "A Ubaíra querida, amor de minha vida que de mim não sai, porque és assim, tão sutil e sorrateira, que de mim não sai." Então é mais ou menos isso. Eu saí de Ubaíra, mas Ubaíra não saiu de mim, entendeu? Então, é isso. Em todo o contexto da história de vocês, né, da sua, principalmente com a família e os demais, né, sempre vocês estão aqui, né, vocês não desfizeram do patrimônio, estão sempre aqui. Então, quando eu digo assim, Ubaíra, a nossa terra, assim como está em mim, está em você, que de você não sai de mim. A gente tem um propósito, né, divino com essa terra. Com certeza. E ultimamente eu compus também diversas músicas evangélicas e bastante contextualizadas pela Bíblia. E em 2015 eu tomei a decisão de gravar meu primeiro CD. Belo, depois de 30 anos você volta para Ubaíra. Embora não tenha se ausentado por completo, mas a cada momento você estava presente, mas depois dessa temporada fora você decide, né, se estabelecer novamente a nossa terra. Eu sei que você também é youtuber, tem um canal bastante visitado, vou deixar aqui também na inscrição. E eu queria que você falasse dessa sua modalidade intuitiva de levar a vida entre esporte, cultura, poesia, canto. Verdade, eu estive em Brasília seguidamente por 30 anos. Minha última cidade na Bahia foi Jaguaquara. Em 89 eu rumei para o Distrito Federal e fui morando em Brasília, trabalhando no Banco do Brasil. Em 97 eu me aposentei, continuei educando meus filhos e eles se formaram, se casaram, como eu já abordei aqui nesta tarde. E hoje eu tenho 12 netos, meus filhos todos são formados em nível superior, são funcionários públicos, exceto um arquiteta que está morando nos Estados Unidos com o esposo. Tiveram uma boa oportunidade para ir para lá, eles foram, estão atuando lá. E para não ficar parado, eu praticava esporte, né? Porque eu parei de futebol mesmo, foi há 3 anos atrás, mas até então eu continuava praticando esporte, fazendo caminhadas, atividades físicas. Me dediquei a publicações
de sites na internet. Eu mesmo criei um site que eu chamei A Família Belo de Ubaíra. Criei um site chamado Bíblia Page. Ele publica tudo que você quer, informações sobre a Bíblia, porque eu também sou formado em teologia e não me dediquei ao ministério porque minha teologia era teologia pastoral, mas eu não segui adiante e não exerci nenhuma atividade de pastor em igreja alguma. Mas eu continuei sendo um teólogo formado pela Faculdade Teológica Batista de Brasília. Eu formei em 96. Então eu tive a ideia de criar um site onde eu pudesse ajudar os estudantes de teologia, publicando minhas matérias, onde eles podiam pesquisar e ver meus pontos de vista, porque teologia, cada um tem a sua teologia. Então poderia ser visto como que eu abordava as questões bíblicas naqueles estudos que eu publiquei. Bem como eu publiquei estudos de pessoas da família, também que eu achei interessantes, e também de outras pessoas que não eram de minha família. Então o site Bíblia Page está no ar, é www.bibliapage.com. Aí o site de Ubaíra eu queria homenagear meu pai, porque meu pai ele evangelizou 15 estados do Brasil e eu não achei nenhum registro sobre o meu pai na internet até então. Só que em 2010 eu estava passando uns dias na Inglaterra e pesquisando no Google inglês, porque cada país tem o Google. Tem o Google que nós acessamos aqui, google.com, www.google.com, que cai, mas é o Google brasileiro. Até certo ponto ele está limitado ao Brasil. Mas lá tem o Google UK, que é Reino Unido. Aí, acessando lá o Google, eu estava na Inglaterra, quando acessei, apareceu uma página dizendo que em 1924, uma pessoa, dá licença um minuto, Sr. Antônio, uma pessoa chamada, que eu já conhecia de nome, Frederico Charles Grace, ele publicou no jornal da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Austrália, de que essa pessoa aqui, esse autor, Frederico Charles Grace, publicou que conheceu meu pai aqui no Nordeste brasileiro e fazia um relato sobre a história de meu pai. Então, eu já estava ansioso para escrever alguma coisa sobre o meu pai. Fiquei muito feliz de encontrar essa notícia, como já encontrei outras. Não é que eu acho que eu vou convidar o Antônio para, em outra oportunidade, de falar sobre isso. Mas eu me dediquei a esse site. Eu tenho no YouTube, nos dias que eu passei na Inglaterra, eu publiquei um blog chamado Belo Filho, onde eu relato a minha estadia na Inglaterra, aquelas curiosidades, aquelas surpresas, como foi que eu peguei o primeiro ônibus sozinho, como era que eu me comunicava com as pessoas me abordavam na rua pedindo informações, como era que eu me reportava, e tudo isso eu fiz também, e tem esse site, ainda está no ar, o blog belofilho.wordpress.com, não tem www não, basta botar belofilho.wordpress.com, vai cair lá no meu blog. Aí eu também participo de um site chamado Recanto das Letras, onde eu publico todas as minhas poesias na internet. E no YouTube, no dia 12 de junho de 2008, eu fiz meu cadastro no YouTube. E já são 12 anos, fez em junho que eu estou no YouTube. E hoje eu estou com 510 vídeos. Minha proposta lá é divulgar esporte, músicas evangélicas, divulgar viagens, eventos, turismo, lazer, matérias sobre animais, vídeos, e tudo isso você encontra também no meu canal no YouTube, chamado Abelo Souza, Belo com 2 L, Souza com Z, Abelo Souza pegado. Você vai encontrar meu canal, você pode se inscrever. Nós estamos chegando a 5.000 inscritos. Agora até o final do ano eu devo chegar a 5.000 inscritos, porque eu estou com a média de 200 e poucos inscritos por mês. Então provavelmente eu chegar, porque está em 4.700 e poucos inscritos.
Então eu sinto feliz, Antônio, com essa oportunidade que eu tive de conversar com você e abordar essas questões todas. Continuo à sua disposição para mais alguma pergunta, se você quiser fazer. Não, você, Belo, é uma caixinha de surpresa. Parabéns pela... Eu vou copiar você. Dizia meu amigo Dagomeia, você conheceu bastante, que copiar o que é bom não é defeito. É verdade. Então, certamente, eu estou tirando daqui uma forte lição, né? Eu te agradeço pela oportunidade, né, de receber o Fundamental na varanda da sua casa. Obrigado. É um lugar tão representativo, né, para você e para nós todos, né, no que se refere à família Belo. Obrigado. Em Guaíra. Então, a gente vai se encontrar mais uma vez, mais outras vezes, né, para traçar outras ideias, para bater um papo salutar. Com certeza. Que é muito importante. E o Fundamental agradece por essa oportunidade. Eu também agradeço muito. Eu só quero relatar só um fato. No meu blog, que eu escrevi quando eu estava na Inglaterra, uma dificuldade que eu tive lá de entender foi a moeda inglesa, como é que funcionava. Aí eu fiz um estudo e descobri que é semelhante ao Brasil. E então eu publiquei um texto sobre a moeda inglesa, as divisões da moeda inglesa. É muito interessante e pessoas diversas já têm me escrito, me agradecido por esse texto que explica direitinho como é a moeda inglesa, bem como a divisão territorial da Inglaterra. Eu queria saber como era dividido lá, se eram estados, se eram províncias, como que eram. Então tudo isso você pode ver no meu blog, belofilho.wordpress.com. Cultura. Então você vai estar informando uma coisa que nem eu estava sabendo também. Então, com certeza. é gratificante, né, de saber de coisas que a gente ainda não despertou para isso. Outras pessoas já viveram possivelmente um passeio, uma estadia fora do país, mas talvez não criaram um blog exclusivamente na intenção isso, com que você fez. Sinais de trânsito, como são os sinais de trânsito no Reino Unido. Então lá tem as imagens, eu fotografava as imagens e ele explicava cada sinal como que era, que é um pouquinho diferente. Por exemplo, um local que você tinha que sair, parar a bicicleta e saltar, estava escrito lá em inglês, desmonte, D-I-S-M-O-U-N-T, praticamente desmonte, é desmontar. Então, interessante, eu achei aquilo. E muitos sinais de trânsito, eu também fiz uma matéria muito boa sobre isso também. É isso aí. Muito obrigado, Belo. Eu que agradeço.